Olá, meus amigos, PH da Física e Matemática com você em mais uma reflexão científica trazendo ciência de qualidade para você. Hoje falaremos e continuaremos a série sobre Galileu, sobre o livro Sidereus Nuncius, o Mensageiro das Estrelas. Já fizemos uma reflexão sobre este livro e naquela oportunidade nós falamos de como Galileu se utiliza do aspecto tecnológico. Hoje nós vamos falar como Galileu se utiliza do aspecto artístico para poder refutar as ideias de Aristóteles, as ideias aristotélicas ptolomaicas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E Galileu, como é uma figura extremamente importante, uma figura que estudou toda a mecânica, que construiu a ideia da mecânica, e a mecânica se constrói dentro da noção de tempo e espaço. Você não pode deixar de pegar o nosso e-book sobre tempo e espaço na física quântica, relatividade e cosmologia. Você encontra o link para você pegar este e-book na nossa página no Facebook, PH da Física e Matemática. Você encontra em qualquer vídeo do nosso canal no YouTube, na descrição. Você também encontra o link para poder pegar este e-book. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 95381 2051, que nós enviamos para você este e-book. Não deixe de pegar, tá todo mundo pegando este e-book aí. E nós estamos falando então na reflexão de hoje sobre como Galileu, no livro Sidereus Nuncius, ele vai desconstruindo o paradigma aristotélico ptolomaico. Para quem não sabe, o paradigma aristotélico ptolomaico é a ideia de que a Terra esférica está no centro do universo, com todos os outros orbes, e entenda orbes, planetas, e o Sol entra também nesta ideia, naquele contexto histórico, estão em revolução em torno da Terra. É importante ressaltar que o paradigma aristotélico é o paradigma geocêntrico e que isso não tem nada a ver com terraplanismo. Isso faz parte da construção histórica e da observação que se começa a ser desconstruída com Copérnico e depois Galileu, Kepler, Newton vão fazer a desconstrução da ideia de que a Terra está no centro e seria o Sol, pensando aí no paradigma heliocêntrico ou copernicano, como você quiser. Galileu então vai dar sustentação a isso, e no livro Sidereus Nuncius, na primeira parte, ele desconstrói a ideia de que Aristóteles tinha da Lua, de que a Lua era perfeitamente lisa e polida, como uma esfera, que é uma das formas perfeitas que eram trazidas na reflexão da Grécia clássica. Galileu faz isso utilizando-se do desenho. Desenhando a observação que ele faz da Lua, ele vai desconstruindo filosoficamente esta ideia de Aristóteles. É importante ressaltarmos que antes de Galileu tinha uma outra pessoa chamada Thomas Heriot, que também se utilizou do desenho para construir a observação que ele tinha da Lua. Vale dizer que a técnica de se utilizar desenho para poder fazer ou trazer uma informação científica, Leonardo da Vinci já fazia isso também. É importante ressaltar isso. Thomas Heriot, ele desenhou a Lua em datas anteriores a Galileu, mas tudo leva a crer pelos escritos que ele deixou que a construção que ele faz e os desenhos que ele fazia da Lua tinham fins cartográficos e não tinham fins de questionamento do sistema aristotélico. Isso acontece com Galileu. E Galileu tem desenhos exclusivos e tem partes exclusivas, né, de observações não feitas por ninguém anteriormente da Lua. Nós vamos mostrar para você isso, nós vamos fazer a leitura de um trecho do Sidereus Nuncius, nós utilizamos a tradução do Sidereus Nuncius feito pela Fundação Calouste Gulbenkian, que é uma fundação portuguesa, que eu recomendo você ter este livro e fazer a leitura deste livro, que é simplesmente fantástico. Ele utiliza-se tanto do desenho que nós vamos falar hoje da Lua, e em outros vídeos nós temos que falar das estrelas, da iluminação da Lua, como ele constrói essa observação e vai construindo esse questionamento
favorecendo, digamos, a ideia do sistema heliocêntrico. Entrará para você aí na tela o livro, faremos a leitura. Para quem estiver vendo essa reflexão na forma de vídeo, vai ter aí a parte escrita. Para quem está vendo na forma de podcast, eu vou detalhar tudo isso para você, entrando para você agora. Então, sobre a observação que Galileu faz da Lua, ele vai dizer o seguinte: falaremos, em primeiro lugar, da face da Lua, que está voltada para nós, que para facilitar a compreensão, distinguirei em duas partes, uma mais clara e outra mais escura. A mais clara parece rodear e inundar de luz todo o hemisfério, enquanto a mais escura cobre com uma nuvem esta face, enchendo-a de manchas. Essas manchas, um pouco escuras e bastante vastas, são visíveis a todos e em todas as épocas foram observadas. Por esta razão, lhe chamaremos as manchas grandes ou antigas, para as diferenciar de outras de menor tamanho, mas a tal ponto numerosas que recobrem toda a superfície lunar e mais especialmente a parte luminosa. Estas, na verdade, não foram observadas por ninguém antes de nós. Do seu exame, muitas vezes repetido, deduzimos que podemos discernir com certeza que a superfície da Lua não é perfeitamente polida, uniforme e exatamente esférica como um exército de filósofos acreditou. Acerca dela e de outros corpos celestes, mas é pelo contrário desigual, acidentada, constituída por cavidades e protuberâncias como a face da própria Terra, que está marcada aqui e acolá por cadeias de montanhas e profundezas de vales, as aparências a partir das quais isso pode se deduzir são as seguintes. Então você já estava vendo aqui do lado, né, esse desenho que Galileu está se referindo. Então a parte enegrecida, aqui é a parte que está iluminada, a parte mais clara. Se você olhar o céu, a Lua num dia, uma noite, né, melhor dizendo, limpa, você consegue ver a circunferência, a parte mais enegrecida é a parte clara. Dá para ver isso a olho nu. Ele estava usando já a luneta e ele observava muitos detalhes, algumas partezinhas mais claras, algumas imperfeições, que já traziam aqui uma refutação da ideia aristotélica de que a Lua era perfeitamente lisa, né? Então ele já tem aí, a partir da observação e da construção desse desenho, Galileu já refuta a ideia de Aristóteles. E ele diz o seguinte, no quarto ou quinto dia após a conjunção, quando a Lua se nos apresenta com cornos resplandecentes, o limite que separa a sua parte escura da sua parte luminosa não se estende regularmente, seguindo uma linha oval. Aqui, né, pessoal? Como sucederia num sólido perfeitamente esférico, mas traça uma linha desigual, acidentada e notavelmente sinuosa, como a figura aqui ao lado mostra, que é essa figura. Com efeito, uma espécie de excrescências brilhantes estende-se em grande número na parte escura, para lá da fronteira entre a luz e as trevas, e ao contrário, pequenas partes escuras avançam para dentro da parte luminosa. Além disso, também uma grande quantidade de pequenas manchas enegrecidas, completamente separadas da parte escura, né? Então, essas partes enegrecidas, vou baixar aqui para continuar a leitura, né? Espalham-se por quase toda a extensão já inundada de luz, que são essas partes aqui. Com exceção, todavia, daquela parte que tem as manchas grandes e antigas. Ora, notamos logo que essas pequenas manchas têm todas e sempre em comum que a sua parte enegrecida está virada para o Sol, enquanto do lado oposto ao Sol estão coroadas de extremidades mais luminosas, como arestas resplandecentes. Ora, temos na Terra uma visão totalmente semelhante no momento do nascer do Sol, quando dirigimos o nosso olhar sobre os vales que ainda não estão banhados de luz. Quando você está vendo o nascer do Sol e o Sol vai começando a iluminar a face da Terra, das montanhas,
que o cercam resplandecem, já do lado oposto ao Sol. E tal como as sombras das cavidades terrestres diminuem à medida que o Sol se eleva, assim também estas manchas lunares perdem as suas trevas à medida que a parte luminosa cresce, né? Então ele vai falar desse crescimento da parte luminosa e aí você tem aqui, só vou alterar a página para a gente poder acompanhar. Obviamente não dá para ler tudo, né, pessoal? Mas fica aí a dica para ler. A Lua contar com esse formato aqui, ó, já parecido com o formato de D. E aí Galileu vai falar o seguinte, ó. Antes da segunda quadratura, vê-se essa mesma mancha rodeada de contornos mais negros, que como os cumes das montanhas muito altas, aparecem mais escuros do lado oposto ao Sol e mostram-se mais brilhantes onde estão distantes do Sol. Dá-se o inverso nas cavidades cuja parte oposta ao Sol aparece resplandecente, mais escura e sombreada, a que está situada ao lado do Sol. Depois, quando a superfície luminosa diminuiu, logo que a dita mancha está quase que totalmente coberta de trevas, as costas mais luminosas das montanhas emergem paulatinamente da obscuridade. As figuras a seguinte revelam esse fenômeno. São essas figuras aqui que na página seguinte elas aparecem aqui, ó, né? Então aqui eu vou diminuir um pouquinho, mas ó o tipo de desenho que ele faz. Deixa eu aproximar um dos desenhos aqui, né? Dá para você ver isso bonitinho, os detalhes. Então ele utiliza esse detalhamento para falar um pouco mais do fato da Lua não ser perfeitamente redonda como Aristóteles pensava. Então essa foi a parte artística relativa à Lua. Ele mostra a Lua naquele formatinho de C que a gente vê no céu. Depois ele faz um detalhamento da Lua num outro momento, naquele formatinho de D que vemos no céu, falando das suas crateras, das suas imperfeições. O Galileu não para por aí, ele vai utilizar o recurso do desenho para em outras partes do livro, para outras partes da sua observação. Mas isso é assunto para próxima reflexão, para a próxima vez que nós vamos nos encontrar. Não deixe de pegar o seu e-book, não deixe de compartilhar essa reflexão em todas as mídias que você puder para ajudar no crescimento aqui do nosso trabalho. Um grande abraço, deixe aí seus comentários e o que você acha do Sidérios Núncios. Coloca aí. Um grande abraço, até a próxima.